Doutor, muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Eu é que agradeço, Fabiana, e você e a Record, por essa oportunidade de trazer alguma informação para o seu público. Aliás, informação quentíssima, recente, doutor. Exatamente, muito recente, até porque o mundo das células-tronco é um mundo muito recente na medicina. É. São poucos anos, há um pouco mais de 10 anos que essa área teve um grande desenvolvimento, né? E mais recentemente se descobriu que nós temos células-tronco em praticamente todos os tecidos do corpo humano. E aí alguém poderia perguntar, mas onde que a cirurgia plástica pode se adequar? A gente ia chegar nessa pergunta. Nessa realidade, né? É justamente uma coisa interessante, porque o cirurgião plástico ele está muito relacionado a isso por dois motivos. Primeiro, porque o cirurgião plástico, a palavra plástica vem de plastikos, né, do radical grego, que quer dizer moldar, dar forma. Então a cirurgia plástica basicamente é isso. A gente se preocupa em dar forma, em moldar o corpo humano, tanto para finalidades reconstrutivas, reparadoras, como estética também. E o que a gente nota é que a gente se depara com muitas dificuldades por falta de tecido em muitas ocasiões, por traumatismos, por cânceres e assim por diante. Por outro lado, nós também tratamos e lidamos com os tecidos normais, pele, gordura, nas cirurgias de mama, de abdômen, em lipoaspiração. E é aí que vem a grande novidade. Se descobriu recentemente que esses tecidos têm um contingente muito grande de células-tronco adultas, que podem ser utilizadas em diversos tratamentos, alguns já consagrados e outros em andamento. Por exemplo, esses consagrados, né, e andamento, para que a pessoa possa associar o que de fato são essas células e onde ela pode estar atuando. Perfeitamente. Na verdade, a gente sabe que todo o trabalho científico para determinar a possibilidade ou não de um tratamento, ele demanda muito estudo, né? Demanda muitos anos de estudo e níveis de estudos. Começa com o nível 1, onde a gente tem que comprovar primeiro em laboratório, em animais, que tem eficácia aquele tratamento. Depois o nível 2, onde a gente tem que determinar se não existe algum risco, né, de outros problemas. E aí passa-se para nível 3, onde se aplica em seres humanos. Entendi. E o nível 4, onde outros centros vão replicando aqueles estudos para se comprovar realmente a eficácia. Existem muitos e muitos trabalhos em nível 3 já, em nível 2 e em nível 1 também. E alguns tratamentos já se faz hoje em dia. Por exemplo, tratamentos para linfomas, tratamentos para leucemias, onde se usa o sangue, a célula-tronco de medula óssea de doadores, ou eventualmente sangue estocado de cordão umbilical, que é algo que já se faz há algum tempo. Exatamente. Né? Agora, a grande diferença da novidade que aparece agora é que as células do cordão umbilical, elas são células que a gente chama de hematopoéticas. É uma palavra meio difícil, mas que quer dizer que elas se dividem em células sanguíneas apenas. Né? Então, pelo menos é o que já se conhece até hoje, onde você pode tratar problemas relacionados ao sistema imunológico e ao sistema sanguíneo. Já as do tecido, elas podem se diferenciar em gordura, em músculo, em nervo, ou seja, numa série de outros tecidos, pele, que a gente pode então tratar outras doenças que não as exclusivamente do sangue. Por exemplo, também, doutor? Então, aí nós temos uma gama muito grande. Só para a gente interagir e aderir a essa ideia. Para você ter uma ideia, existem mais de 70 aplicações clínicas. Nossa. Mas algumas assim, por exemplo, problemas cardíacos, problemas de infarto agudo do miocárdio por um déficit circulatório no coração. Já existem muitos estudos mostrando que as células-tronco mesenquimais, que são essas que são dos tecidos e não do sangue, elas podem se transformar e aumentar a vascularização do coração ou mesmo recuperar o músculo cardíaco. E aí você tem as outras doenças musculares, como neurodistrofias, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito grave, doenças como Alzheimer, como Duchenne, como Parkinson, ou seja, são doenças relacionadas ao sistema nervoso central que também estão sendo estudadas nesse sentido. E aí, úlceras de membro inferior, ou seja, a pele, ou seja, uma gama realmente muito grande de patologias. Isso veio para revolucionar não só, então, o que a gente, de fato, conhecia esse pequeno mundo, né? Mas agora... Sem dúvida. Você falou uma palavra-chave. É muito gratificante para nós, né, da medicina, da área médica como um todo, não apenas da medicina, porque nós temos outras especialidades também da área médica, que não médicos especificamente, mas biotecnólogos e assim por diante, que nós estamos realmente vivendo uma era de revolução, né? As pessoas dessa geração vão ver, sem dúvida alguma, já estão vendo uma revolução muito grande na medicina por conta das células-tronco, que são uma ferramenta ouro atualmente para o tratamento de uma série de doenças.
E a pessoa já pode se beneficiar desse recurso, doutor? Sem Hoje, dúvida. por exemplo, qual o primeiro passo que ela vai poder ter para usufruir dessa nova tecnologia, dessa descoberta, vamos dizer assim? Perfeitamente. A grande novidade, então, é essa, ou seja, com um pequeno pedaço de um tecido, que pode ser pele ou gordura, esse tecido pode ser enviado para um laboratório especializado, e esse laboratório vai então fazer o quê? Vai separar as células-tronco que estão ali Entendi. no tecido. E agora a quantidade é uma quantidade relativamente pequena. O que eles fazem então é multiplicá-las, né? Fazer uma divisão celular em milhões de vezes, e a pessoa pode então, numa idade menos avançada, jovem ainda, fazer um banco de células próprias, né, de células-tronco, deixá-las estocadas, criopreservadas, que é o que nós chamamos, Exato. congeladas em nitrogênio líquido, e a partir daí, no momento de uma necessidade, no futuro, ele pode utilizar essas células para um tratamento. E o que a gente fica feliz de saber é que nos próximos anos esses tratamentos vão evoluir de uma forma muito rápida. Vão estar com certeza mais acessíveis, né? Porque Exato, tudo que é novidade, né, gera um pouco dessa questão da dúvida, do mistério, será que dá certo? Mas isso é uma realidade, com doutor certeza, Flávio. Com certeza. É uma realidade porque vários tratamentos já são possíveis, como eu comentei com você. Mas o nível de evolução disso tem sido muito grande, né? Eu recentemente participei do Congresso Brasileiro de Engenharia de Tecidos e Células-Tronco, onde nós pudemos ter assim, uma gama enorme de apresentações, uma gama multidisciplinar, ou seja, várias especialidades que incluem, para você ter uma ideia, oftalmologia, ginecologia, neurologia. Quer dizer, então está em todas as áreas da medicina. Exatamente, porque as células do tecido são células que a gente chama de coringas. Ou seja, por que o organismo tem essas células? Ele mantém algumas células num nível de diferenciação muito pequeno, muito baixo, ou seja, elas ainda não se transformaram no tecido alvo. Para quê? Justamente para um dia que houver algum problema no organismo, essas células são estimuladas a se transformar ou em músculo, ou em gordura, ou em pele. Agora, é uma quantidade pequena, existe uma limitação. Exato. Por exemplo, a pessoa, como que ela pode dispor dessa quantidade? Ela vai até o consultório, ela fala com o seu médico, ou tem que ter alguma ocasião para que ela aconteça? Essa é uma pergunta importante, porque é muito válido que se faça isso numa idade ainda menos avançada. Quanto mais cedo, quanto melhor. Quanto mais jovem, a célula tem uma potencialidade maior de replicação e de reparação. Podem, doutor? Sem dúvida alguma. Por exemplo, uma cirurgia de postectomia, né? Seria? Exatamente. Aquela pele do prepúcio da criança que vai ser retirada, né? A fimose, né? Já pode ser utilizada para guardar as células-tronco dessa criança. Olha que interessante. E não é a célula hematopoética, aquela que só dá células sanguíneas. É a célula de tecido, célula mesenquimal, que pode se transformar em qualquer tecido. E aonde que a cirurgia plástica entra também? Exato. Numa paciente jovem, por exemplo, que vai fazer uma lipoaspiração. Já aproveita a gordura. Exato. Então, aquele tecido que seria descartado, jogado fora, hoje existe a possibilidade de se enviar aquela gordura para um laboratório, e esse laboratório vai fazer a separação, a multiplicação e o congelamento dessas células-tronco. Estou impressionada, doutor. Que novidade boa que isso trouxe para a gente. Agora, a pessoa, então, quanto mais cedo, melhor, mas tem alguma limitação na idade? Não. Também não. Qualquer idade pode ser feita essa separação, né? Aí alguém poderia perguntar, então não tem vantagem eu fazer isso agora? Lógico. Mas o problema é que mais para frente, quando a pessoa já tem mais idade, algumas doenças, obviamente que essa célula tem uma capacidade menor. E quando a gente congela a célula de uma pessoa com idade menor, uma criança, por exemplo, a célula preserva aquela característica de jovialidade. Então ela vai ser utilizada na própria pessoa, sem problema de rejeição e com uma jovialidade de anos atrás. Quer dizer, que é a grande vantagem. Aí é que está a questão. Agora, o custo-benefício hoje disso? Então, hoje tudo que é novo. Esse é um tratamento que ainda não é coberto pelo SUS. Na verdade, não o tratamento. Muitos tratamentos até são cobertos pelo SUS. Por exemplo, existe em Ribeirão Preto um grupo importante no país que está fazendo alguns estudos de tratamento de diabetes com células-tronco, exatamente, com células-tronco. Então, essa é uma outra... caminha para isso, vai caminhar para isso. Sem dúvida alguma. E agora, hoje em dia, a criopreservação não é coberta pelo SUS, é um processo particular. Para você ter uma ideia, isso é tão novo que existe apenas um laboratório no Brasil que licenciado pela Anvisa para fazer esse procedimento. Mas certamente existem outros laboratórios que com o tempo vão ter outros laboratórios. Isso é uma questão de tempo. Exatamente. Né? E o custo, você perguntou da relação custo-benefício. É um custo, a gente não, é meio complicado a gente falar em valores aqui, porque não é esse o objetivo. Mas é o mesmo custo de se preservar sangue de cordão umbilical, ou um banco de sêmen, por exemplo,
exemplo... Que hoje também já está bem mais em conta. Já está mais em conta e a tendência é isso ficar cada vez mais em conta. Doutor, né? Qual a consideração disso tudo que você deixaria para quem está absorvendo ainda essa informação, né? As mães, né, que não tiveram a chance de fazer com seus filhos o cordão umbilical, agora os jovens, os adolescentes? Perfeito. Eu acho que a grande mensagem é essa. Existe hoje a tecnologia, essa tecnologia não é exclusividade de ninguém, isso qualquer médico pode fazer essa solicitação, mesmo que não seja um cirurgião plástico, normalmente um médico relacionado à cirurgia, porque tem que ser extraído um pedaço de tecido para se conseguir... Pequeno. Pode ser pequeno, 2 por 2 centímetros, às vezes uma biópsia pequena de couro cabeludo, Entendi. onde não fica cicatriz, Lógico. Já pode ser feito. O que as pessoas têm que já começar a entender que existe essa possibilidade e isso, sem dúvida alguma, é algo para um futuro muito próximo. Então, uma pessoa que hoje tem a possibilidade de fazer isso, ela deve fazer, porque no futuro as terapias com célula-tronco cada vez mais estarão desenvolvidas e muitas doenças que hoje a gente tem dificuldade de tratar, e é um futuro próximo, não estamos falando daqui a 20, 30 anos, não. É coisa de 5 anos no máximo. A revolução, o que já aconteceu de 5 anos para cá, a gente projeta uma coisa muito maior nos próximos 5 anos. Agora, rapidamente, para a gente encerrar mesmo, as pessoas, né, que tenham casos na família de doenças relacionadas a essas patologias, por exemplo, mais ainda um motivo para poder correr em busca dessa possibilidade. Com certeza. Isso é uma luz, né? Uma luz que se abre no fim do túnel de patologias que hoje em dia ainda se estuda a possibilidade. Então, é preciso ter muito cuidado, né, nesse momento, de não se alardear também uma revolução a nível de que estamos curando tudo. Não é isso. Não. É uma porta. Exatamente. Existe uma porta, uma possibilidade de se guardar essas células para algumas doenças que já podem ser tratadas hoje, mas mais importante, que no futuro existem estudos, como eu expliquei, em grau 1, grau 2 e nível 3, onde está se desenvolvendo, né, na medicina e que dentro de pouco tempo nós poderemos já estar utilizando isso para muitas outras doenças que hoje nós não conseguimos. Então não é uma promessa aberta a tudo, mas sem dúvida é uma promessa que vale a pena apostar, porque afinal de contas aquele tecido que vai ser descartado mesmo, que a gente não precisa, tem uma finalidade. Ele vai ter uma finalidade, uma possibilidade de tratamentos futuros. Doutor, parabéns pelo pioneirismo, por trazer para a gente essas informações. Um forte abraço ao senhor, ao doutor Gabas e até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e estaremos à disposição. Com certeza. Até em breve.